Ok, já está. É um prazer que damos as boas-vindas a todos os nossos espectadores e também ao nosso primeiro convidado especial, o Paulo Baraki Werner. É uma honra tê-lo aqui. Bem-vindo a Portugal, bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao número 1, Ponto de Partida. Eu agradeço a você, Isaac, o convite e de inaugurar o ponto de partida. Espero que seja o primeiro de muitos, né, que você vai convidar outros investigadores, outros temas. Espero que você seja coroado de sucesso. E eu também, eu tenho a minha avó falecida, ela era portuguesa. Eu tenho parentes em Portugal, vivos ainda, né? Mas o meu sobrenome, o Barak é do meu avô, que era casado com a minha avó, o Barak, que é libanês, o Werner da parte do meu pai, que é alemão, mas eu tenho parentes vivos em Portugal, né? Então, tenho um pezinho aí em Portugal. É um prazer. Para quem, eu duvido que alguém ainda não o conheça, mas se alguém ainda não conhecer o Paulo Baraki Werner, pode-nos contar quem é e como é que começou a sua trajetória nesta investigação ufológica? O que é que o motivou a dedicar-se a este tema? Bom, eu sou jornalista, tenho 52 anos de idade. Eu comecei dentro do tema ufologia com 16 anos de idade. Lendo livros, revistas, me aguçou a curiosidade sobre o tema. Eu sempre gostei muito de arqueologia, paleontologia, astronomia, e acabou que, devido à leitura, eu me interessei pelo tema da ufologia. Em 1990, eu criei um grupo chamado CEL, Clube de Estudos Ufológicos, com o intuito, basicamente, só de troca de correspondências, né, de cartas entre grupos do Brasil e também de outros países. Não existia internet ainda, então era tudo por correspondência. E, a partir de 94, eu mudei o nome do grupo de CEL para CIPFANI e passei a ir a campo. Eu passei a ir pesquisar a campo, coletar os depoimentos, né? E então, quando eu passei a ir a campo, eu comecei a ver a ufologia de uma outra forma, totalmente diferente daquilo que a literatura ufológica nos apresenta, né? Então, o meu interesse na ufologia partiu disso, né? Foi uma coisa que foi, assim, foi ali imediato, dentro dos temas que eu gostava, que é a astronomia. Acaba que você ali envolve a astrobiologia, que é o estudo, né, de vida fora da Terra, e é isso. E em 2018, eu resolvi criar a revista OVNI Pesquisa, que hoje já vai para 7 anos de existência, já está no seu número 23, nós estamos indo para o número 24, e é uma revista que circula em todo o Brasil, ela é enviada para várias partes do mundo, inclusive Portugal. Nós temos 2 correspondentes em Portugal, temos um correspondente na França, e por PDF, né, por formato digital, a revista vai para todo mundo. Sim. E, então, eu fico muito feliz de ter criado uma revista dentro de uma linha estritamente científica, dentro dos padrões que o grupo CIPFANI e o grupo Ampeu e os outros grupos que nos apoiam sempre adotou, e hoje nós nos firmamos dentro da ufologia nacional como uma referência em pesquisa, uma referência devido à nossa seriedade e à nossa credibilidade perante o fenômeno OVNI, o fenômeno dos, entre aspas, discos voadores. Sim, eu conheço a revista e, de facto, recomendo.
porque não é aquelas coisas como um termo que se usa que é viajar na maionese. Né? Vai-se em campo, pesquisa-se e mediante os factos, então, e não há problema em mudar de opinião às vezes, quando se o facto indica uma coisa, é um trabalho muito sério e com base. Não é só um relato. Portanto, vão a campo, vão investigar, falam com as pessoas. E são pessoas e várias matérias, a biologia, a astronomia, portanto, não é só uma única área. E é um trabalho muito elogiado. É uma revista com qualidade e de qualidade. Porque no campo da ufologia, às vezes, há muita coisa que uma pessoa. Como é que podem acreditar nisto? Mas aqui, realmente, é atrás dos factos. E é um trabalho sério. Sim. Qual foi o caso ufológico que mais o marcou pessoalmente ou profissionalmente? Bom, eu comecei em 90, em 94 eu passei a fazer pesquisas de campo. E nesses 35 anos de pesquisa, eu tive a oportunidade de conhecer vários contactados famosos, né, dentro da ufologia brasileira, que são também conhecidos quase que no mundo todo. Foram vários casos, tanto que no ano passado eu resolvi pegar todos não, a maioria dos casos pesquisados pelo meu grupo, e fazer 2 livros, porque não deu para colocar tudo num livro só, então fiz Os Invasores, volume 1 e volume 2, que justamente a intenção é a sua pergunta, é colocar ali todos os casos que eu pesquisei, que são mais relevantes, né? Então, seria esse aqui, ó, Os Invasores 1, né? E esse aí. Uai, você tem o livro? Tem. Uai, que bom. Uai. E Os Invasores 2, que saiu agora, mês passado. Então, eu tenho um caso que eu pesquisei que é muito interessante, que foi o caso do Plínio Bragato, um senhor de 75 anos que foi, entre aspas, ele foi abduzido, né, sequestrado, em dezembro, se não me engano, acho que foi, não sei se foi 6 de dezembro de 1996. Ele estava subindo o pico do Bituruna, que é um pico, uma montanha que tem na cidade chamada Governador Valadares, que fica a mais ou menos 300 quilômetros da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. E era por volta de 18 horas da noite. Ele estava subindo o pico para ir para o sítio onde ele trabalhava como caseiro. E nesse interim, ele viu uma nave pousar, né, com os trens de pouso, e dessa nave desceu 2 seres de 2 metros de altura, com a fisionomia praticamente humana. Ele falou que o que diferenciava esses seres de nós, seres humanos, era que o nariz dele e as orelhas eram bem maiores e o que o cabelo nascia da metade para trás, né, de todos eles. Eram 4 tripulantes dentro da nave. E esses seres o convidaram a entrar da nave. E ele falou assim, né, na entrevista que ele deu para mim, ele falou assim, eu vi que eles eram gente boa, e eu resolvi entrar. Então, ele entrou nessa nave, e assim, eu vou resumir aqui, né, logicamente, mas só para as pessoas entenderem o contexto. Ele entrou dentro da nave, ele passou por procedimentos, seriam médicos, né? Eles fizeram nele uma leitura, usando um instrumento que ele disse que tinha uma ponta de borracha, ele foi apalpando no corpo dele, sim. E eles levaram o Plínio Bragato, nesse trajeto, para um planeta que ele disse que seria Marte, e seria chamado Martiolo. Então, chegou lá nesse planeta, ele conheceu lá as pessoas que viviam, viu prédios, que negócio todo.
passado um determinado ponto, ele perguntou se os seres iriam devolvê-lo, né, trazê-lo de volta. Os seres colocaram ele novamente dentro da nave e ele falou que pegou uma pedra no chão antes de entrar na nave. Uma pedra mais ou menos desse tamanho. Ele enfiou dentro do bolso essa pedra. Dentro da nave, na volta, ele era um senhor de 74 anos que mal sabia ler e escrever, né? Ele é uma pessoa muito simples. Eu não sei como é que em Portugal fala a pessoa que vive no campo. Se é humilde, uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, né? Sim, sim. Então, uma pessoa humilde do campo, e ele falou que viu isso em 96. Ele falou que viu uma televisão que as imagens flutuavam no ar. Ou seja, uma espécie de holografia, né? Ele descreveu ali uma holografia. E que nessas imagens apareciam vários animais, várias coisas. E ele acordou por volta de 5 horas da manhã, deitado na grama, num pasto, né? Numa fazenda. E ele pensou assim, poxa, né, esse pessoal me deixou aonde? Será que me deixaram em outro planeta? Só que na hora que ele olhou mais para frente, ele viu um caminhão, um autotruque, né, um caminhão, de uma empresa brasileira que vende carne. Ele viu a marca ali, né, da empresa e falou, opa, estou na Terra, né? E ele achou na cabeça dele que ele estava em Governador Valadares. Ele foi até a BR, ainda estava amanhecendo, e ele pensou assim, poxa, ninguém vai querer me dar uma carona, numa hora dessa, né? Ele não sabia a hora. Neste período, ele tinha noção do tempo que já tinha passado ou não? Ele não tinha uma noção do tempo que tinha passado. Ele não sabia as horas. Só que como ele viu que estava amanhecendo, né? Ele pensou, poxa, então deve ser umas 5 da manhã, umas 4 da manhã. Porque ele viu ali o sol começando a nascer. Aí ele pediu, aí um caminhão parou para ele. E ele falou assim, olha, ele inventou uma mentira. Falou, olha, meu carro quebrou, né, quebrou, meu automóvel, né, quebrou aqui perto, eu preciso de uma oficina em Valadares para consertar o meu carro. Aí o motorista do caminhão falou para ele assim, olha, você tá bem longe de casa, porque aqui para frente é Montes Claros. Montes Claros, né, para quem é de Portugal, no mapa, na época, em 96, de carro, de Governador Valadares, aonde ele foi sequestrado, até Montes Claros, eram mais de 800 quilômetros de distância. Na época, né? Hoje é menor o trajeto, porque eles construíram novas rodovias, e gastaria mais de 8, 9 horas de percurso para chegar até Montes Claros, né? Então, ele chegou em Montes Claros e foi diretamente na delegacia, na polícia, e relatou o que aconteceu com ele. Aí o delegado pegou o telefone e ligou para um policial de Governador Valadares e explicou o que aconteceu. E o pessoal lá conhecia o Plínio, né, porque era uma pessoa muito conhecida na cidade, uma cidade menor, e eles mandaram o Plínio Bragato novamente, né, colocaram ele dentro do ônibus e mandaram ele de volta para Valadares. Quando eu cheguei em Valadares para fazer a entrevista com o Plínio, no outro dia praticamente, 2 ou 3 dias depois, eu fui na delegacia, conversei com o detetive da polícia, o André Luiz, e ele fez para mim um desenho que está no livro dos invasores, deixa eu só achar ele aqui. Ele fez o desenho do trem de pouso, da marca, né, que ficou no chão da nave, aqui, ó. Ele fez esse desenho aqui, ó. Esse desenho foi o policial que fez para mim, mostrando as marcas que ele encontrou no solo, né? Aqui uma foto do Plínio, né, do Plínio Bragato, senhor de 76 anos, tá vendo? Na página 73, para os nossos 73. tiverem E tem também aí um desenho que o próprio Plínio fez dos seres, né? Então, eu entrevistei o Plínio
foi o primeiro investigador a fazer uma entrevista com o Plínio. Essa entrevista está no nosso canal da revista OVNI Pesquisa, e eu coletei todas as evidências, né? Inclusive essa pedra que ele trouxe, ela estava dentro do cofre da TV Rio Doce, que é afiliada à Rede Globo, aqui em Minas Gerais. Eu tentei ter acesso a essa pedra, mas sem sucesso. Mas, resumindo, o caso do Plínio, tirando a parte que ele relata ali, a cidade, Marte, vários pontos que podem ter sido fantasiados por ele, né, aquela coisa da síndrome do contactado, o caso dele, eu acredito ser verdadeiro, pelo fato dele ter desaparecido de Valadares, tem testemunhas que viram ele subindo o pico por volta de 6, 7 horas da noite, e o fato dele aparecer em Montes Claros, né, a polícia ter se envolvido, ter me passado as informações. Então, esse caso do Plínio é um caso que eu tenho ele como... eu tenho um carinho especial por ele, porque foi o primeiro caso que eu pesquisei de sequestro, de abdução, né? E é um caso que ficou conhecido também no mundo todo, porque saiu em livros de outros países, revistas, jornais e tudo mais, né? Fora outros casos que eu já pesquisei em Minas Gerais, que agora eu coloquei no livro Os Invasores 1 e 2, e de vez em quando eu coloco também na revista OVNI Pesquisa, que foi uma forma que agora nós temos de publicar o material que nós temos em arquivo. Porque uma coisa, Isaac, que acontece, principalmente aqui no Brasil, nós temos aqui no Brasil muitos pesquisadores, muitos. Só que se você pegar pesquisadores que pesquisam, criam relatórios, fazem um trabalho metódico de fotografia, de relatório do ocorrido, fotos, e depois publicar esse material, são poucos. Tem ufólogos no Brasil que estão há mais de 30 anos na estrada e que, se você pedir um relatório das suas pesquisas, ele não tem. Então, isso é muito ruim, não se pode testar. Você não tem um registro disso, né? E a minha intenção tudo aquilo que nós pesquisamos, nós criamos relatórios, nós fazemos todo aquilo que é o básico, né, Isaac? Aquilo que é o básico de um trabalho, porque eu classifico o trabalho da ufologia como um trabalho de jornalismo. Investigativo, um jornalista de investigação. Justamente, né? Eu não me considero um investigador, né? Mas, sim, eu já analisei durante esses 35 anos centenas de fotos, centenas de vídeos, já mandei para laboratório análise de solo, tudo que você possa imaginar. Mas eu não me considero investigador. Eu sou um jornalista que vai a campo, eu coleto as informações e, a partir do momento que a gente tem essas informações, a gente passa a criar ali, obviamente, nós temos, cada pessoa ela tem a sua linha de raciocínio. Ela cria ali a sua linha de defesa do fenômeno. E eu já criei, em 35 anos, a partir dos meus estudos, eu criei uma linha de raciocínio sobre o que é o fenômeno e o porquê ele atua desta forma. Certo. Né? Então, eu acho que é isso. Então, a gente pode até citar um caso ou outro durante aqui a conversa, porque são muitos casos que eu pesquisei, né? Tem o caso da família de Turama, uma família inteira que foi abduzida, sequestrada no ano de 2000. O Fusca, em que a família estava, junto com a vizinha, foi levado para dentro da nave. É um caso também fantástico e que saiu agora nos Invasores, volume 2, que eu fiz questão de publicar todas as fotos, né? Está aqui, ó, do caso, que eu fui lá pesquisar, né? Tem os relatórios, é um caso fenomenal. Está muito bem ilustrado, tá vendo? Com sim. as fotos, né? Tem os desenhos da nave, né? Que
aqui em cima que o João Caiana fez para mim. Então, está tudo registrado de uma forma. Aqui tem o mapa, né, do local onde o carro foi abordado. Então, aqui nos Invasores, volumes 2. Então, assim, desses 35 anos, eu tive a oportunidade, talvez a sorte também, de ter pesquisado vários casos assim de sequestro e casos de aproximações. Não só casos, porque esses casos, né, Isaac, de observação de luzes a longa distância, isso aí a gente praticamente descarta. Nós damos ênfase àqueles casos mais, né, mais incisivos, casos em que o objeto está praticamente em cima da pessoa, e que provoca ali reações físicas, agressões, né, radiações nas pessoas. Então, muitos casos pesquisados, e hoje eu tenho uma perspectiva sobre o fenômeno baseado nisso. Eu posso estar enganado, mas nestas situações costuma-se muito usar a palavra abdução ou abduzido. Geralmente só relacionado com estes fenómenos assim. Significa que a abdução é um nível superior a rapto ou sequestro. É de quê? Devido ao trauma, devido à experiência em si, porque o termo abdução, para estes casos só. Aquilo que acontece, até pouco tempo atrás, no dicionário da língua portuguesa do Brasil, né, a palavra abdução ela não existia, significando rápido, sequestro com violência. Ela só foi incorporada no nosso dicionário há pouco tempo. Então, tanto é que se você pegar a literatura ufológica brasileira da década de 80, você quase não vê o termo abdução. Você vê só sequestro e tal. Mas o termo abdução, hoje, quando você fala abdução, então já remete a um fato ufológico. Então, a gente usa os dois. A gente fala sequestro, abdução, né? Mas não é errado, não. Então, o correto seria, a partir de agora, a abdução mesmo. E a abdução, ela pode ser de todas as formas, igual o caso do Plínio, em que ele foi convidado a entrar na nave. Por mais que ele foi convidado, a abdução, na nossa compreensão, ela é um ato agressivo. Por quê? Porque olha o que aconteceu. Ele foi convidado a entrar na nave. Entrou, foi muito bem tratado lá dentro, né? Pode ter passado por alguma experiência que ele não lembra, mas ele foi deixado a 800 quilômetros de distância em um pasto de uma fazenda, no qual ele ficou ali à mercê de animais peçonhentos, cobras, né? Poderia ter sido atacado por algum animal. Então, qual é a beleza nisso? Então, as pessoas que defendem os alienígenas, mas a abdução foi consensual, ele foi convidado. Poxa, custava ter devolvido o Plínio Bragato para o mesmo local? Então, eu vejo dessa perspectiva. Então, eu não vejo poesia, eu não vejo romance em nada dentro da ufologia. Lógico, salvo um caso ou outro em que a literatura ufológica relata em que uma pessoa teve uma cura, que são, dentro da literatura ufológica, são pouquíssimos casos. Sim. Aqui no Brasil, praticamente 99% dos casos, todos eles têm conotação agressiva. Né? E eu acredito também, pelo pouco que eu acompanho da casuística portuguesa, né, francesa, aí, da Europa, né, a coisa não é muito diferente. O fenômeno OVNI, o modus operandi dele em todo o mundo é parecido. Não tem
muita diferença, sabe? Então, isso que eu penso sobre a abdução. Obrigado. Voltando agora um pouco atrás, que já nos falou da revista OVNI Pesquisa, pode-nos então abordar agora melhor sobre o surgimento da revista OVNI Pesquisa e como é que surgiu a ideia, qual é a sua missão hoje? Bom, eu acredito que você conheça a revista UFO. Né? Sim. É uma revista que foi criada na década de 80, se não me engano, em 86, 84, agora não vou me lembrar. Ela começou muito bem. Ela teve, no início, um foco direcionado à pesquisa de campo. Então, só que durante a sua evolução, o seu tempo de existência, ela passou a agregar tudo aquilo que aparecia. Ufologia mística, ufologia esotérica, avançada, temas que, sabe, não tinham nada a ver com a ufologia em si. E durante um tempo, eu participei da revista UFO como consultor. Eu também sou ilustrador, eu fiz várias capas para a revista UFO e fiz uma edição especial para a revista UFO sobre Minas Gerais. Eu e o Márcio Vicente, que hoje morou em Portugal aí 10 anos e hoje mora na França. Eu, juntamente com o Márcio Vicente Teixeira. Né? Até um abraço para o Márcio aí, que ele vai estar vendo a nossa live aqui, né? A nossa entrevista. Então, chegou um determinado ponto que eu falei assim com o editor da revista, né? Falei assim, olha, você tem que ter um foco, você tem que ter um foco científico para a coisa, porque fica essa misturada, religião com místicos. Então, ele sempre me tratou muito bem, mas ele nunca acatou os meus conselhos. Até que em 2016, eu resolvi sair da revista UFO, porque eu não estava concordando mais com a sua linha editorial, e conversando com o Albert Eduardo, que você conhece muito bem, eu sou diagramador, sou jornalista, sou ilustrador. Eu falei assim, Albert, eu tenho condições de montar uma revista, porque eu trabalho com isso. Nós temos material, nós temos capacidade de fazer uma revista com foco totalmente direcionado à ufologia científica. Né? Aí o Albert, beleza, conta comigo. Então eu fui lá, criei, bolei tudo, a revista OVNI Pesquisa, né? Convidei, à época, vários pesquisadores que toparam entrar comigo. Né? Então, nesses 7 anos da revista, tiveram vários consultores que entraram, já saíram, outros que são convidados. E qual que é, dentro da sua pergunta, a nossa meta com a OVNI Pesquisa? É moralizar o estudo da ufologia no Brasil. Digo no Brasil porque é a revista brasileira, né? Mas o contexto serve para o mundo todo. É mostrar que o fenômeno é um fenômeno sério, que é pesquisado pelas Forças Armadas e que ele merece ter um posicionamento científico. Né? Se nós, ufólogos, queremos ter o respeito da academia, dos cientistas, nós queremos ter o respeito da mídia, do jornal, da imprensa, então nós temos que ter um trabalho de excelência. Nós temos que ter um trabalho voltado dentro da metodologia científica. Por quê? Porque nós trabalhando dentro da área científica, nós temos como mensurar o nosso trabalho. Então, hoje, que a revista, essa é a última edição, né, da revista OVNI Pesquisa, uma expedição que nós fizemos uma comunidade próxima aqui de Belo Horizonte, fechados. Você recebeu o PDF dela aí, talvez, não sei se você chegou a ler, mas é o que nós fazemos constantemente. Nós fazemos expedições em determinados locais para fazer uma investigação. Então, assim, a OVNI Pesquisa surgiu num buraco que existia de uma publicação que tratasse o fenômeno como ele tem que ser tratado.
de forma estritamente científica. E outra, na OVNI Pesquisa não entra uma linha sequer que não seja revisada por um grupo seleto de cientistas. Nós temos astrônomos, nós temos médicos, físicos, arqueólogos. Toda vez que nós escrevemos um artigo, nós enviamos para os consultores e falamos, olha, lê o artigo, veja se não tem aí nenhum erro, se não tem aí nenhum termo científico incorreto. Nós temos esse cuidado, coisa que na revista UFO nunca teve. A revista UFO, qualquer coisa que a pessoa enviasse para lá, era publicado, não existia um filtro. Na realidade, não existe até hoje. Né? Então, a revista OVNI Pesquisa veio para mostrar que, apesar do fenômeno ele não ser considerado um fenômeno legítimo, né, pela grande sociedade, pela grande mídia, pela academia, mas nós temos que continuar fazendo um trabalho pautado dentro das premissas científicas. Né? Por quê? Uma coisa que a gente conquistou com a revista OVNI Pesquisa, coisa que a outra revista, em mais de 40 anos, nunca conseguiu. Nós temos o respeito até mesmo dos nossos inimigos. Nós temos o respeito até mesmo dos cientistas. A gente sempre recebe e-mails. Recentemente, nós recebemos um e-mail do astrônomo do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto, né? É um astrônomo muito respeitado, dizendo que o trabalho da OVNI Pesquisa é ímpar na ufologia nacional e que nós estamos no caminho correto, porque nós abordamos sempre os dois lados. Nós publicamos as nossas pesquisas dentro da visão ufológica e sempre publicamos também artigos científicos que contrapõem essa visão. Então, nós temos sempre isso. Então, é um mérito da nossa equipe, não meu. Eu criei a revista, sou o editor, eu que sugiro praticamente todas as pautas, mas o sucesso da revista está na sua equipe. Todos eles. Eu não vou citar nome aqui, porque se eu esquecer de um, aí coisa complica, né? Sim, sim. Mas mandar um abraço em especial para o nosso revisor, o Rodrigo Mouravisoni, que também é um arquivista, é uma pessoa fantástica e tem um trabalho, ele tem um trabalho documental de resgatar casos antigos. Ele faz um trabalho fantástico na ufologia, né? Então, ele está nos auxiliando desde sempre a revista ter esse padrão. E também convido o amigo Isaac, aí de Portugal, que a partir de agora, a revista OVNI Pesquisa está de portas abertas para você. Se você no dia quiser publicar algum material, é só enviar que a gente publica aqui. Essa é a nossa proposta, é abrir a revista para todo mundo que está nessa busca de respostas, sim, mas que trate o fenômeno de uma forma séria e com credibilidade. Obrigado, e de facto já é um marco neste campo, a revista OVNI Pesquisa. No entanto, houve algo que já falou, que começou antes da revista, que foi o CIP FUNNY. Qual tem sido o impacto do CIP FUNNY nas investigações ufológicas no Brasil e além fronteiras? Antes de eu criar a revista OVNI Pesquisa, o grupo CIP FUNNY, que é Centro de Investigações e Pesquisas de Fenômenos Aéreos Não Identificados, ele se firmou no Brasil todo como uma entidade muito respeitada. Inclusive, pesquisadores de outros países já vieram até aqui, em Minas Gerais, junto com o nosso grupo, para conhecer as nossas áreas de pesquisa, principalmente a área central, em que tem a região da Serra do Cipó, ali a Serra do Espinhaço. Então, o CIP FUNNY, durante esses 35 anos, praticamente 30 anos, né? 30 anos que o CIP FUNNY tem, nós pesquisamos
analisamos fotos, vídeos, tudo que você possa imaginar. Aqui atrás do meu lado tem 3 arquivos de aço repletos de pastas de relatórios que foram pesquisados pelo CIPFAN, né? Então, assim, utilizando uma metodologia sempre baseada em formulários técnicos, tanto é que eu lancei agora, mês passado, é a primeira vez que alguém publica no Brasil isso, que foi um manual de ufologia. É um manual tanto para quem está na ufologia há muito tempo, como quem entrou agora. Ele abrange tudo aquilo que está dentro da ufologia, desde o contato imediato de 0 grau até o 5º grau, né? E também mostrando como analisar fotos, como você entrevista uma testemunha, como você analisa material, quais equipamentos você usa, tudo. E também os formulários técnicos para você utilizar nas suas pesquisas. E esse formulário, ele foi baseado, praticamente, todo ele, na experiência do CIPFAN, né? Que está aqui, ó, é o primeiro manual de ufologia feito no Brasil. Está aqui, ó, o símbolo do CIPFAN aqui embaixo. Então, ele tem os formulários, está vendo? Olha, os formulários técnicos, né, de coleta de dados, todos eles baseados no material do CIPFAN, em que a gente organizou durante mais de 30 anos. Então, isso que é interessante, é você ter um trabalho e depois você materializar esse trabalho em uma obra que fique eternizado. Então, daqui 10, 20 anos, a gente vai ter alguém fazendo algum trabalho e vai colocar lá assim, bibliografia consultada, revista OVNI Pesquisa, ou manual de ufologia, ou livro Os Invasores. É isso que a gente quer deixar de legado. Não é simplesmente fazer somente vídeos para o YouTube, que nós fazemos também, mas ter um material impresso de qualidade, né? Deixar isso registrado para a posteridade. Então, o CIPFAN, com toda a sua experiência, acabou gerando o surgimento da revista OVNI Pesquisa, os livros 1 e 2 dos Invasores, e agora o Manual de Ufologia. Então, a criação do grupo não foi em vão. Ela criou frutos, e esses frutos, você em Portugal tem um nas mãos, né? Que é o livro dos Invasores, que eu fico muito feliz de ter, né, de colaborar, nem que seja com um pouco, para que a ufologia tenha uma compreensão melhor dos seus efeitos, tanto para as pessoas que presenciam o fenômeno, como para a sociedade. Porque o fenômeno OVNI, ele não muda não só a concepção de quem teve o contato, mas também muda a concepção das pessoas que estão ao redor. Eu mesmo nunca tive nenhuma experiência ufológica, mas eu tive a minha vida mudada pelo fenômeno, por acompanhar, né, os efeitos que esse fenômeno provoca nas pessoas. Exato. Agora, na sua opinião, qual é a particularidade da ufologia no Brasil em comparação com outros países? Porque a América, os filmes é só na América, tudo acontece na América, mas o Brasil tem uma riqueza enorme nestes casos, não é? Bom, eu acompanho, lógico, eu não consigo acompanhar o que acontece no mundo todo. Nós temos na revista a Rafaela Oliveira, que mora no Ceará, ela que é ela fica responsável por essas notícias, né, internacionais que acontecem no Pentágono, no Senado, na Europa e tudo mais. Eu, obviamente, como editor, eu acabo lendo tudo, mas o meu foco principal é a ufologia mineira. Mas, aquilo que eu falei no início, eu acho que a ufologia ela acontece no mundo todo de uma forma padronizada.
Nós temos casos fantásticos ocorridos na França, né, a onda francesa de 54. Nós temos em Portugal casos emblemáticos, Fátima, né, em 1917. Nós temos o fenômeno lá que foi observado em Alfena, e, se não me engano, em 1990, né, que um objeto foi observado durante horas por centenas, talvez milhares de pessoas, né? Então, a ufologia portuguesa ela também é muito rica. Só que a ufologia brasileira, pelo tamanho do território brasileiro, ela foi palco de eventos que são até hoje lembrados no mundo todo, como foi a Operação Prato, que foi a maior operação militar ocorrida no mundo, em que militares criaram ali um grupo para investigar ataques de objetos voadores não identificados, que foi de 1977 a começo de 1978, no Pará, no estado do Pará, no Brasil, no norte do Brasil, e que nós vamos voltar lá daqui a alguns dias, para a última fase da expedição, que nós fizemos 2 viagens para lá, e agora é a terceira que vai fechar. E temos também a Noite Oficial dos OVNIs, que foi em 86, em que 4 aeronaves da Força Aérea Brasileira perseguiram durante horas 21 objetos não identificados, que até hoje, né, a gente não sabe se eram objetos físicos ou se eram apenas luzes, né? Porque os pilotos relatam apenas luzes. Nenhum deles relata uma estrutura, né? Um objeto com estrutura. Mas são casos que ficaram eternizados na ufologia mundial, né? E tem aí casos fantásticos, igual o caso Vilas Boas, caso Hermínio e Bianca, caso do Estádio Morenão, lá em Curitiba, lá no Pantanal, em Campo Grande, em 1982, lá em Campo Grande, né, estava tendo um jogo de 2 times brasileiros, o Vasco e o Operário, e um objeto em formato cilíndrico, ele passou por cima do estádio, e que tinha mais de 25 mil pessoas assistindo o jogo. E praticamente todas as 25 mil viram esse objeto, né? Então, assim, a ufologia brasileira ela é muito rica. E tanto é que, né, na Operação Prato, militares, né, agentes do governo americano vieram para cá para acompanhar. Vários casos que ocorreram aqui no Brasil, depois que a coisa estourou, recebeu visita de pesquisadores de outros países, né? Como o caso Varginha, por exemplo, em que vieram pesquisadores de praticamente todo o mundo, aqui na região sul aqui de Minas Gerais, e tantos outros casos que aconteceram no Brasil, em que foram alvo de pesquisadores de outros países. Por exemplo, o Pablo Villarrubia, um pesquisador, ele é brasileiro, mas reside na Espanha, autor de vários livros. Ele está sempre aqui no Brasil, pesquisando, né? Nós temos outros pesquisadores, Bob Pratt, que é um pesquisador falecido norte-americano, que veio aqui até o Ceará, foi no norte do Brasil também investigar a Operação Prato. Então, o Brasil é um celeiro de observações, porque é um país de dimensões continentais e que tem uma riqueza natural muito grande. Então, assim, nós não sabemos se o interesse desses objetos voadores não identificados ele reside no elemento humano ou se ele reside no elemento geográfico, né? Ali nas suas particularidades, das suas riquezas minerais. A gente não sabe. Falar que eles estão aqui porque tem uma floresta gigantesca,
porque tem o nióbio, o minério. É um chute. Nós não sabemos. Né? Tanto é que aqui em Minas Gerais, no estado onde eu moro, tem a região do sul de Minas que tem nióbio, que é um metal raríssimo, que é usado para fazer aeronaves, né? Ele só tem ali naquela região de Araxá. E é uma região em que tem pouquíssimos casos de relatos de objetos voadores não identificados. Já outras regiões têm centenas e centenas de casos. Né? Então, a gente está pesquisando para tentar entender se é uma coisa aleatória, se não existe um padrão. Porque nós, seres humanos, quando nós vamos pesquisar uma vida animal ou alguma região geológica, nós definimos o local devido ao nosso objetivo. Se nós queremos estudar um pássaro X, nós vamos até o local onde aquele pássaro ali reside. Né? Então, não é aleatório. Você não vê nenhum biólogo fazendo uma pesquisa numa região de forma aleatória. Não, eu vinha para cá à toa. Não, ele está ali porque foi feito um cronograma. Da mesma forma que nós estamos explorando o espaço, enviando sondas para a Lua, Marte, a NASA, a Agência Europeia, né, as agências russas, agora, né, do Emirados Árabes, a China, eles não enviam uma sonda para um planeta sem ter um objetivo. Aquela sonda está ali para estudar o solo, para saber se havia vida no passado. Outra sonda é enviada para estudar a atmosfera. Ou seja, nenhum país civilizado promove uma pesquisa espacial sem ter um objetivo. Então, nós temos que transferir esse pensamento para o fenômeno OVNI. Se esses seres estão aqui, tem que ter um objetivo. Nada é aleatório. Tem gente que fala assim, não, eles estão por aí, pega qualquer um, faz isso. Não. Eu penso diferente. Eu acho que existe alguma diretriz, algum objetivo muito específico que, inclusive, explica o porquê de, no passado, algumas regiões terem muitos casos e hoje praticamente zero. E regiões que no passado não tinham nenhum caso, hoje passaram a receber uma visita maior desses objetos luminosos não identificados. Certo. A investigação está para continuar. Está para continuar. Tem acompanhado casos de avistamento em Portugal? Acha que, pelo que sabe aqui, o país dá a devida atenção a este fenómeno? Como eu te disse, a gente hoje, com a internet, a gente é bombardeado com excesso de informações. Constantemente eu recebo, né, vídeos de objetos voadores que são filmados aí em Portugal, na França, mas eu não consigo acompanhar ali a coisa em detalhes. Geralmente, como eu tenho aí em Portugal 2 representantes, né, 2 colaboradores, né, então eles ficam encarregados de 3 em 3 meses me enviar algum relatório, alguma coisa, né? Então, assim, eu particularmente não consigo acompanhar o que acontece em Portugal, né? E tanto é que a gente só publicou até hoje na revista OVNI Pesquisa, se não me engano, acho que apenas um artigo em que nós citamos a casuística portuguesa. Né? Edição 15, se não falha a memória. Então, assim, eu acho que a partir da nossa conversa agora, eu vou até sugerir uma pauta para a próxima edição, da gente fazer um apanhado dos casos mais emblemáticos ocorridos em Portugal, porque sobre o caso ocorrido em Fátima, nós tivemos, inclusive, a participação, né, do mestre Joaquim Fernandes, que
ele mora aí no Porto, né? Quer ver? Ele é autor, quer ver? Eu não sei se hoje ele continua dando aula, mas aqui está o artigo dele, né? Sim, sim. Nessa edição especial sobre Fátima. Então, foram 2 artigos, um do Joaquim Fernandes e um do Leonardo Rodrigues, sobre o Milagre do Sol, né, dos eventos, né, do Milagre do Sol. Então, foi uma edição que a capa foi sobre o que ocorreu em Fátima em 1917, que é um dos casos, na minha opinião, se eu fosse classificar na ufologia, em grau de importância, o Milagre do Sol, o que ocorreu em Fátima, seria o segundo evento mais importante da ufologia mundial. O primeiro seria a Operação Prato, ocorrida no Pará. Por que a Operação Prato? Porque a Operação Prato ela resultou em relatórios oficiais, em fotos dos militares. Então, é um material muito rico e que não foi uma coisa feita por civis, mas sim por militares. Né? E, em segundo, o Milagre do Sol, né? o evento conhecido como Milagre do Sol, que aconteceu em outubro de 1917, começou, se não me engano, não sei se foi em maio de... Sim, foi maio, né? Até foi maio, outubro. Sim. Então, todo dia 13 de cada mês, a Lúcia recebia lá a Jacinto e o... como é que é? A Lúcia, Jacinto e a... Deixa eu ver aqui. Eu esqueço o nome da... São primos, né? São primos, né? Cadê o nome dela aqui? Deixa eu pegar aqui, peraí. É o Francisco. Lúcia, Francisco e Jacinta. É Jacinta, não é Jacinta, não é Jacinta. Então, na minha opinião, o Milagre de Fátima, né, conhecido como Milagre de Fátima, eu considero como um caso ufológico, pelo fato ali de mais de 70 mil pessoas verem um objeto circular nos céus, nada a ver com o Sol se locomovendo, nada disso. E com tudo aquilo que aconteceu. E porque geralmente, quando você vai entrevistar um ufólogo, a maioria fala caso Roosevelt, né, cita esses casos. Eu, particularmente, eu não acredito que o caso Roosevelt seja de origem alienígena. Eu acredito que ali houve um engano, porque era uma região em que acontecia vários testes com balões, com aeronaves experimentais. Então, eu, particularmente, não acredito que Roosevelt se trate de um evento ufológico. Mas, passado aí, praticamente quase 70 anos, ainda tem muitas dúvidas sobre Roosevelt, né? E as dúvidas elas superam as evidências. Então, eu prefiro ficar ali acreditando que esse evento foi um evento humano, não alienígena. Obrigado. Há algum caso recente investigado por si ou pela sua equipa que possa partilhar connosco? É um caso... Repete a pergunta. Sim, há algum caso recente investigado? Caso recente, sim. Que possa nos partilhar connosco? Olha, teve um caso agora recente que a gente pesquisou, que saiu, inclusive foi capa da edição, né, essa edição aqui, que é dessa senhora chamada Iter Sandra. Eu vou contar o caso dela e da Rosa, que foi agora em fevereiro de 2025, que nós visitamos a comunidade, um pequeno vilarejo chamado Fechados, que ele está entre as montanhas, então não pega sinal de celular, e as pessoas vivem ali praticamente isoladas. Moram apenas 250 pessoas. É um vilarejo mesmo, muito pequeno. E nesse local ocorreu, no passado, muitos casos de ataques. E, recentemente casos em que
essas luzes aproximaram das pessoas. Então, eu vou só fazer aqui um resumo. A Itersandra é professora da escola, da única escola que tem no vilarejo. No ano de 2005, que lá, como não tem supermercado, não tem lojas, o pessoal compra as coisas numa cidade próxima e um senhor que tem um ônibus, ele compra as coisas para as pessoas e depois vem trazendo e entrega para as pessoas. Então, a Itersandra estava esperando esse ônibus passar, vindo da cidade, era por volta de 9 horas da noite. Ela chegou, amarrou o cavalo dela na porteira, né, estava escuro, não tinha lua, e ela sentou debaixo de uma árvore para esperar o ônibus. Como não tinha horário exato, então ela ficou ali. Então ela já estava acostumada com aquilo. O pessoal de área rural, ela não tem esses medos que muita gente tem, né, de ficar sozinho ali. Ela sentada esperando, então ela percebeu uma luz vindo. E essa luz foi aproximando, aproximando. Aí ela lembrou, né, dos relatos das pessoas mais antigas, que essas luzes elas aproximam e tentam abduzir as pessoas, sequestrar as pessoas, né? Aí, o que ela fez? Ela saiu correndo. E eu não sei aí em Portugal como chama, aquele ferro que eles colocam no chão para o animal não passar, sim, sim. para o animal não fugir, né? Aqui nós chamamos de mata-burro, que são os ferros assim, para o animal ficar com medo de passar, então ele evita de... Ela correu para debaixo desse mata-burro e ficou ali debaixo, e essa luz em cima. Ficou por mais de 20 minutos. E ela ali, como diz, né? Eu vou mostrar aqui, quer ver aqui, ó. Não sei se vai dar para mostrar. Sim, aqui, sim. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o mata-burro, ó, os ferros no chão. Exato. Tá vendo aqui, ó? Sim, sim, consigo ver. Ela entrou debaixo desses ferros e ficou ali por mais de 20 minutos. E esse objeto em cima dela. E ela falou que ela sentiu o calor, né? E ela, na cabeça dela, ela pensou 1000 coisas, né? E é uma região que tem muitas cobras, aranhas. Ela nem imaginou, ela enfiou ali debaixo. Depois que essa luz ela começou a ir embora, ela saiu debaixo do mata-burro, ela até esqueceu que ela tinha cavalo. Ela saiu correndo em direção à casa, que fica a 800 metros. Só que depois que ela correu, ela lembrou que ela tinha que pegar as compras. E tinha um cavalo. Aí ela voltou. Mesmo com medo, ela voltou. Chegou lá, o cavalo tinha soltado, né? Ele tinha ali ficado agitado. Ela amarrou novamente o cavalo e ficou lá esperando. Aí o ônibus veio, ela pegou as compras e correu para a casa dela, né? E um outro caso que nós pegamos lá, que é um caso que nós ainda estamos investigando. Bom, então acontece, nós pegamos um caso nessa viagem da Rosa, que nós ainda estamos investigando. Então, eu vou resumir para você aqui, porque é um dos casos mais fantásticos que a gente já pegou nesses 34 anos de pesquisa. Por quê? A Rosa ela estava saindo de Sete Lagoas para Fechados. E esse trajeto é mais ou menos 1h30 de viagem. Estava ela, o seu marido e o filho de 3 anos. No meio do caminho, ela parou na casa de uma amiga para conversar e ela perguntou as horas, a amiga dela falou assim, já são 9h24. 9h24 da noite. E ela falou assim, olha, a gente tem que ir embora porque nós temos que pegar a chave da casa com a minha tia. E a minha tia dorme cedo. E da casa da amiga dela até a casa da tia dela era coisa de 40 minutos. Ela entraram dentro do carro e foram. Num determinado local, eles pararam para dar mamadeira para o filho de 3 anos e eles saíram do carro. E ela nos relatou que quando ela saiu do carro, ela sentiu uma coisa muito estranha. Uma sensação de que parecia que ela estava sendo observada.
tanto ela como o marido dela sentiu essa sensação. Sem falar nada, os dois entraram dentro do carro e seguiram viagem. Chegando próximo da casa da tia delas, tem uma porteira da fazenda. Ela parou para descer para abrir a porteira, veio uma luz muito forte, uma luz assim gigantesca, que ela assustou com aquilo. Ela largou a porteira aberta, correu para dentro do carro. O marido dela nem esperou direito ela entrar dentro do carro e já foi andando com o carro. Ela bateu a porta, chegaram na casa da tia dela. Só que quando chegou na casa da tia dela, ela notou que as luzes estavam todas apagadas. Ela achou estranho, porque a tia dela não dorme tão cedo. Ela chegou e chamou a tia dela. A tia dela foi, acendeu as luzes, abriu a porta e falou assim, poxa, mas vocês demoraram. Ela falou, não, tia, agora são o quê? Deve ser umas 10 horas, né? 10 e... A tia dela, não, eu fui deitar às mais de 11 horas da noite. Foi lá, entregou a chave da casa dela, ela entrou dentro do carro e na hora que ela chegou na casa que eles têm lá em Fechados, eles entraram, abriram a porta, né? Entraram, que eles foram ver as horas no relógio. Eram 2 horas da manhã. Ou seja, eles tiveram um lapso de tempo de 9h40 até 2 da manhã. Eles ficaram sem saber o que aconteceu por 5 horas. Eles não lembram de nada. Eles ficaram desaparecidos por 5 horas. Só que para eles não teria passado nada. Para eles não teve edição, né? Não teve corte. Então, eles acharam estranho aquilo, mas não comentaram a princípio. Depois, eles comentaram com alguns amigos próximos, né? Falaram assim, olha, que coisa mais estranha, porque nós saímos da casa da minha amiga 9h24 e chegamos em casa 2 horas da manhã, ou seja, o trajeto era menos de 1 hora. Então, essa luz que apareceu, se eles não tivessem visto nada, e tivesse aparecido, tivesse dado esse lapso de tempo, nós ainda iríamos acreditar que teria uma conotação ufológica. Mas como eles viram essa luz, então reforça mais ainda que eles realmente foram abduzidos, ou seja, ela, o esposo e o filho de 3 anos. E conversando com ela, com a Rosa, ela disse que depois disso, ela passou a se isolar. Ela era uma pessoa muito comunicativa. Ela gostava muito de ir em festas, de ter amigos em casa. Então, ela passou a se ficar isolada em casa. E ela relatou que ela passou a dormir mal, ela não consegue dormir muito bem, e ela sente dores no pescoço. Ela só foi relatar isso para a gente quando nós conversamos com ela, e aí quando a gente deu para ela essa opinião, né, lógico, de que talvez ela teria sido abduzida, que ela falou assim, poxa, então será que essa dor que eu sinto no meu pescoço tem alguma coisa a ver com esse fato? Ela falou, eu vou procurar um médico. Falei, olha, procura, faz um raio-x para ver se você não tem nada aí, né, no corpo. E então, quer dizer, a partir desse momento, ela teve a vida dela alterada, o marido também. O filho, ela disse que, como o filho era muito novo, 3 anos de idade, então ele cresceu, uma criança normal. Aí você não tem como saber, né, se ele teve uma alteração, porque ele era uma criança. Agora, o adulto, não. O adulto, você vê, olha, ele era uma pessoa que gostava disso e parou, né? Então, nós estamos ainda investigando esse caso. Quando ele estiver completamente ali detalhado, com os exames que ela vai fazer, nós vamos publicar na revista Alvo em Pesquisa, né? Então, assim, pesquisas recentes foi essa expedição para Fechados, que tem vários outros casos, né? E quem quiser depois ler, a revista OVNI Pesquisa
ela vai ser liberada em PDF agora essa semana, então qualquer parte do mundo pode ler. Certo. E nós vamos agora, no dia 23, para o Pará, para coletar novos casos, inclusive casos que nós já temos notícias de lá, casos fantásticos de observação de seres, né? Mas isso só na próxima edição. Exato. Que nós vamos publicar. Obrigado pela partilha. Daquilo que já estudou nestes anos, que evidência ou testemunho o deixaram mais próximo da certeza sobre visitas extraterrestres? Bom, eu acredito que o relato ele tem um peso muito grande, na minha opinião. Ainda mais quando são relatos que se encaixam. Quando é uma observação isolada, a pessoa chega e fala, olha, eu vi uma nave, eu estava sozinho. X. Agora, aqueles casos em que dezenas, centenas de pessoas participam. Tem um caso que ocorreu aqui na cidade de Cláudio. A cidade chama Cláudio, fica a 150 quilômetros da capital mineira, capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, em que em 2008, eu não vou também entrar no caso, vou só... É um caso em que envolveu 6 militares, 6 policiais, na noite de 19 de novembro de 2008, 3 militares perseguiram o objeto voador não identificado. Um dos militares fotografou o objeto, conseguiu 3 fotos do objeto. No outro dia, mais 3 ou 4 militares também viram o objeto e viram 2 seres. Eles viram. Tudo isso está registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar e no relatório oficial da polícia, que foi conseguido pelo pesquisador Edson Boaventura, né, os méritos todos para ele, de ter conseguido esse documento. E a população da cidade, a maioria, observaram esses objetos também. Aonde esses objetos passaram, houve um blackout, as luzes iam se apagando. Né? No outro dia em que aconteceu essa perseguição pelos militares, em que o cabo Hamilton José Rabelo tirou 3 fotos do objeto, ele recebeu na casa dele a visita do seu comandante da corporação, juntamente com 2 tenentes da Força Aérea Brasileira, requisitando o microchip da câmera, que era, na época, uma Cybershot da Sony, acho que não sei se era, não sei quantos megapixels, acho que era 7 megapixels na época, né? A Força Aérea Brasileira requisitou o microchip, pegou o microchip da máquina dele, disse que o que ele viu não era nada demais, eram apenas gases, fenômenos luminosos, naturais. Pegaram o microchip dele, apagaram todas as fotos e devolveram para ele um chip limpo, sem nada. A sorte é que o Hamilton tinha já baixado, descarregado as fotos no seu computador e conseguiu salvar as fotos. Né? Então, é um caso em que envolve os militares que perseguiram os objetos, eles tiveram sensação de levitação, tiveram uma sensação de tempo perdido de 2 horas. Eles começaram a perseguição por volta de 10 horas e, para eles, teria durado 40 minutos. Sim. Só que, quando eles chegaram na delegacia, tinham passado mais de 2 horas. Então, há hipóteses de que esses militares teriam sido abduzidos. No relatório oficial, fala que os carros tiveram defeitos mecânicos, elétricos, ou seja, eu não vou conseguir lembrar de todos os detalhes, mas esse caso, Cláudio, ele reúne
diversas evidências de que foi um fenômeno real. Né? E a Operação Prato, que ocorreu no Pará, pelo volume de documentação oficial, pelo volume de testemunhas oculares do fenômeno, também de filmagens e fotografias feitas pelos militares e pelos jornalistas, à época em que tiveram as fotos também confiscadas pelo governo brasileiro. Né? Então, assim, em posse disso, lógico, aqui você me pediu para mim pontuar um ou outro, porque se for lembrar, são muitos, mas isso, para mim, já é uma evidência sólida de que esse fenômeno é um fenômeno real, físico, que deixa marcas, né, que aparece em fotografias, ele provoca alterações tanto psicológicas como alterações físicas no ambiente, eletromagnetismo, radiações. Né? Então, não se trata de um fenômeno, um delírio coletivo, nada disso. Não se trata de um fenômeno espiritual, como muitos pesquisadores aí gostam de salientar. Nós não devemos... A ufologia, ela começou dentro da esfera militar, então ela passou por um período negro em que tentaram colocar a ufologia dentro de uma esfera mística, aí a ufologia conseguiu reverter isso, e parece que agora estão querendo voltar com isso de novo. Não, o fenômeno OVNI, ele é um fenômeno físico, tanto é que todos os governos do mundo possuem entidades, grupos especializados em sua pesquisa. Nós vemos aí o Pentágono, com grupos especializados em pesquisa. A própria NASA, que nunca se envolveu com o tema, selecionou 17 cientistas, no ano retrasado, para estudar mais de 800 casos de UAPs, né? Seriam fenômenos anômalos, não fenômenos voadores, né? Fenômenos anômalos não identificados. Se fosse um fenômeno puramente espiritual, um fenômeno místico, a NASA nunca iria se envolver, o Pentágono nunca iria se envolver. Nós estamos lidando com uma tecnologia que nós não sabemos se ela é extrasolar, se ela vem de outros planetas, de outros sistemas estelares, né? Ou se é de outras dimensões. Porque aí tudo bem. A nossa própria ciência admite essa possibilidade, né, de dimensões paralelas. Só que nós não temos esse conhecimento, esse entendimento de como transitar entre essas dimensões. Talvez daqui 20, 30, 40, 50 anos nós tenhamos esse entendimento. Nós estamos aí com a inteligência artificial produzindo coisas que nós, seres humanos, nunca iríamos imaginar que seria possível. Na revista Ordem e Pesquisa, na edição número 5, só para terminar, tem um artigo do Aloísio, e também no livro dos Invasores, o volume 2, que nós abordamos o fato seguinte, isso já na revista Ordem número 5, que foi publicada em 2019 ou 2020, há mais de 6 anos atrás. Lá nós já dizíamos que esses seres, pelo grau de tecnologia, eles não precisam de vir aqui biologicamente. Eles podem ter seres que façam o trabalho sem que eles possam correr riscos biológicos. Isso explicaria porque muitos dos seres observados não possuem capacete, não possuem proteção alguma. São seres biológicos, mas androides. E hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí, a cada dia, a apresentação de seres robôs que já estão sendo revestidos, né, com pele humana, com tecido biológico,
para parecer cada dia mais com seres humanos. Então, daqui a 10 anos, nós vamos enviar para o espaço, talvez, equipes para construir módulos, mas que não são humanos, que sejam seres androides. Dessa forma, nós não corremos risco e fazemos o trabalho. Né? Então, é isso. Então, pode ser que esses seres já estejam numa fase tecnológica muito mais avançada, em que eles não precisem vir aqui pessoalmente. Eles podem mandar naves não tripuladas, como naves tripuladas por seres que são. Por isso que, às vezes, os seres eles têm uma fisionomia muito diferente, ou um comportamento diferente. Então, quantos casos que tem na literatura, inclusive da Europa, na francesa, daquele ser que parece o boneco da Michelin, né? Sim, sim. Eu esqueci o nome do caso agora. Ali está claro que aquilo ali não é um ser biológico. Ali é um robô. E vários outros casos na literatura ufológica mundial que nos remete a isso. Né? E, obviamente, também há casos em que são relatados seres que conversam com seres humanos, em que há uma interação em que a pessoa fala, não, o ser que conversou comigo era um ser biológico. Também tem essa possibilidade, né? São múltiplas. Então, é isso. Então, eu vejo a ufologia dessa forma, né? E acredito que o estudo, a gente não pode abandonar a pesquisa de campo, né? Porque cada caso que é pesquisado, ele traz um elemento a mais para o grande quebra-cabeça, né? Que é a ufologia. Você me pediu aí casos recentes, então eu citei o caso da Intersandra e da Rosa, e acabei emendando aí com essa perspectiva de que muitos desses seres que estão dentro dessas naves não são seres biológicos. Obrigado. No entanto, apesar de tanta pesquisa, como é que lida com o ceticismo da sociedade e da ciência tradicional em relação à ufologia? Eu lido de uma forma bem tranquila. Acho que eu lido com o ceticismo de uma forma que nenhum outro ufólogo no Brasil sabe lidar. Né? Quando eu cito mas seria a nossa equipe, né? A revista. Por quê? O que acontece com a revista UFO? Quando um astrônomo ele refuta tal coisa, eles têm um padrão de confronto, de revidar aquilo ali, de questionar. Já a revista OVNI Pesquisa é diferente. Quando acontece um fato, né, e a comunidade científica ela se mostra cética, em vez da gente questionar aquilo, a gente aceita aquela observação, porque às vezes eles podem estar certos, e trata aquilo como um aprendizado. E muitas das vezes já aconteceu de ter astrônomos que criticavam a ufologia há 20 anos atrás, e hoje eles estão trabalhando com a gente. Tem um astrônomo aqui em Belo Horizonte, o Renato Las Casas, que é conhecido no mundo inteiro. Há 20 anos atrás, eu participei de um programa de televisão com ele, em que ele era um agressivo, atacava a ufologia, dizendo que a ufologia... Quer dizer, demonizava a ufologia. Hoje, quando eu enviei para ele a revista OVNI Pesquisa, para ele conhecer, ele entrou em contato comigo e falou assim, Paulo, pela primeira vez, desde quando eu estou dentro, assim, que eu conheço a ufologia, é a primeira vez que eu vejo uma revista que aborda o tema de uma forma totalmente imparcial, né? Dentro da visão científica, e também publicando artigos de astronomia, artigos sobre astrobiologia, sobre arqueologia, e ele falou assim, olha, o que você precisar, eu estou à disposição. Eu peguei aquela pessoa que era um crítico, que era o nosso inimigo, certo,
e trouxe ele para o nosso lado. Então, a ufologia, nós não temos que entrar em embate com os cientistas, nós temos que fazer parcerias com eles. É lógico que nós temos a resistência dos céticos mais ferrenhos, né, que não querem ajudar, que não querem, só querem simplesmente criticar. Então, para essas pessoas que só querem criticar, simplesmente a gente dá as costas, a gente releva. Por quê? Eu acho que o que nós fazemos é um estudo, é uma pesquisa. E nós não fazemos uma religião, nós não acendemos velas para alienígenas. É um estudo. Então, se a pessoa quiser colaborar, as portas estão abertas. Agora, se a pessoa quer continuar cética, atacando, a gente simplesmente larga para lá, né, e toca o barco. Se a gente fosse... tipo assim, se a gente não fosse fazer o nosso trabalho preocupado com a crítica de meia dúzia, a gente não teria feito tudo que nós fizemos até hoje. E a gente sabe que a gente está no caminho certo, porque nesses 7 anos com a revista, a gente conseguiu converter vários céticos, vários críticos da ufologia, mostrando que a ufologia ela pode ser encarada de forma científica, dentro da visão ali da astronomia, da astrobiologia, mostrando o quê? Que o universo, eu não sei se é infinito, mas é vasto, e seria praticamente impossível, nessa vastidão, ter somente a Terra habitada. Né? O universo tem quase 14 bilhões de anos, o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, então é muito tempo para que também essa evolução, não parecida com a nossa, mas seguindo os mesmos caminhos, né, possa ter ocorrido em vários outros planetas. Né? Tem aquela equação do Frank Drake, que eu não vou lembrar agora os números exatos, mas aquela equação fala que no universo são bilhões de planetas que podem ter vida. Né? E a cada dia que passa, a gente está tendo esse... eu falo que a divulgação de vida pela NASA, ou pela Agência Europeia, ou pela qualquer uma dessas agências, né? Ela está sendo divulgada em doses homeopáticas, aos poucos. Cada dia eles divulgam. Não é? Até o ponto que chegava assim, olha, foi descoberto vida, né, na Lua ali de Júpiter, ou Lua de Saturno, ou no subsolo de Marte. Isso vai abrir um precedente para coisas maiores, porque é impossível que nesses mais de 80 anos de pesquisa ufológica pelos governos, quanto material não tem ali secreto guardado e que poderá vir à tona mediante uma abertura, né, de pensamento da humanidade. Porque eu acho que hoje a gente já está muito mais maduro em relação a esse tema. Eu acho que se hoje a NASA divulgar que existe vida inteligente no universo, ninguém vai sair correndo pelas ruas. Né? Não vai acontecer aí o que aconteceu lá com a dramatização da novela, né? A Guerra dos Mundos. Sim. Eu acho que hoje nós estamos muito mais preparados para isso. Então, é isso. Né? Continuar com o nosso trabalho e eu acho que nós estamos no caminho certo, ou pelo menos fazendo aquilo que eu acho que é o básico da ufologia, que é pesquisar e, dentro de uma metodologia, uma padronização científica. Obrigado. Em parte já respondeu à próxima pergunta que tinha, mas é esta. Acredita que as civilizações extraterrestres já estão entre nós ou que nos observam à distância? Ô, Isaac, foi até interessante você ter perguntado isso, porque o Albert, um dos temas que a gente está preparando para o próximo episódio, né, de Outro Mundo, é se eles estão entre nós. Olha para você ver, se você
pegar na casuística ufológica mundial, aí é lógico que eu não vou lembrar de todos, né? Mas existem vários casos em que, como, por exemplo, o caso de Hermínio e Bianca, que ocorreu em 1969, aqui em Minas Gerais. Eles foram abduzidos, depois eles passaram a ter comunicação com os seres que, né, os abduziram. E depois esses seres marcaram com o casal um encontro. Chegando no local do encontro, eles foram recebidos por um ser humano normal, que se apresentou como Zir. Ele que fez todo ali, mostrou o local que eles tinham que ir, o negócio todo. E chegando lá, na hora que a nave desceu, o negócio todo, ela se espantou que o Zir, ele fazia parte da tripulação, ele era um deles. Então, ela falou assim, olha, nós achamos que o Zir era um ser humano normal, mas ele fazia parte da tripulação. Ele era um deles. Tem o caso que aconteceu também em São Paulo, estou tentando lembrar o nome dele, o Nilson Pátero. Ele estava em viagem, ele deu carona para uma pessoa, e em determinado ponto essa pessoa saiu do carro, ele continuou a viagem e apareceu um objeto voador não identificado, que abordou o carro dele, ele se assustou e desmaiou. Ele amanheceu no outro dia deitado na BR, na estrada, e não se lembrava de nada. Um ano depois, ele viajando na estrada, uma outra nave apareceu. Dessa vez, ele foi abduzido, ele foi levado para dentro da nave. E dentro da nave, ele viu várias pessoas sendo clonadas, cópias de pessoas. E ele viu a pessoa que ele deu carona há um ano atrás dentro da nave, que era também um deles. E outros casos aí na literatura que mostram seres que estavam aqui entre nós e que depois foi descoberto que aquele ser, na realidade, pertencia ao grupo de lá. Então, baseado nesses, não vou dizer muitos, né, mas nesses casos específicos, nos parece que, em determinadas situações, esses seres eles podem vir aqui à Terra, se infiltrar para determinadas missões, né, realizar ali aquele trabalho e depois ir embora. O caso da Hermínia Bianca mostra isso, o caso do Onilson Pátero também mostra isso, ou seja, ele deu carona para uma pessoa na estrada e depois viu que aquela pessoa estava dentro da nave e era um deles, né? Então, tem outros casos que eu não vou me recordar aqui agora, né? Isso mostrando o quê? Que sim, existe uma grande possibilidade de que esses seres possam estar, de alguma forma, aqui infiltrados entre os seres humanos. Mas eu não acredito que eles estejam aqui comandando ali, sabe? Igual o pessoal fala, governo oculto. Já não, aí já é uma viagem na maionese. Eu prefiro acreditar que esses seres ainda não interferiram de forma mais contundente dentro da história humana. Eu não acredito nisso, né? Porque a história humana, nós já promovemos guerras desde quando a gente ainda quebrava pedras, né? Então, o comportamento humano sempre foi o mesmo. Então, seria bom se tivesse uma interação dessa de forma positiva, né? Para melhorar, não para piorar. Obrigado. Uma nova pergunta é: como é que os cidadãos comuns podem participar ou ajudar em investigações ufológicas? Bom, a revista Hora em Pesquisa, ela também ela criou um grupo de pessoas que apoiam a revista, então elas recebem a revista, recebem material de apoio, né, igual esse manual, eles recebem esse manual,
quando a gente vai fazer alguma viagem, essa viagem que nós vamos fazer agora para o Pará, um associado vai com a gente. Nós já fizemos várias pesquisas em que, nessa de fechados, o Cláudio Branquinho participou com a gente. Ele entrou como associado e hoje ele já faz parte da nossa equipe de pesquisa de campo. Então, nós também abrimos esse espaço para as pessoas que gostam do assunto de acompanhar a nossa equipe, né? Não só receber o material, mas também participar. Às vezes a pessoa é um médico, às vezes é um biólogo, um químico, e fala, olha, Paulo, eu quero contribuir com a revista dentro do meu conhecimento. Então, ele passa a ser um colaborador, revisando textos, né, um tradutor, um revisor de textos, de gramática e tudo mais. Basta a pessoa entrar no nosso site, né, www.ovnipesquisa.com.br, lá tem um link escrito Seja Sócio. Aí a pessoa lá tem todo um texto descritivo, explicando, e a pessoa pode ajudar de qualquer parte do mundo. Hoje, com a internet, a gente não tem mais essas barreiras. Obviamente, quem mora em outros países, aí fica mais complicado de participar das nossas pesquisas, mas ela vai contribuir, ela vai ter o seu nome publicado na revista, ela vai receber todo o material também, e vai contribuir para a continuidade. O mais importante, Isaac, da pessoa que se torna sócio, não é nem o fato da pessoa receber o material, é a pessoa colaborar para que a gente tenha esse financiamento, né? Essa verba para poder pesquisar, porque é muito caro, né? A gente gasta muito com viagens, com passagens, combustível, alimentação, para fazer um trabalho de excelência, né? Essa última viagem que a gente fez, que foi para a publicação dessa revista, a gente contou com apoio, né, doações para fazer a viagem. E resulta nisso, numa revista, numa expedição com relatório. Então, a pessoa, além dela ser um sócio, ela contribui com tudo isso. Ela passa a fazer parte de uma equipe, né? E tem muita gente que gosta do assunto e fala, poxa, eu gostaria de participar, né? Mas eu queria só receber o material. Tudo bem, ela vai só receber o material. Mas aquela que quiser participar mais ativamente, as portas estão abertas, né? E é uma satisfação poder promover isso na ufologia brasileira, porque nenhum outro grupo faz isso, né? Dessa forma metodológica que a gente faz, dessa forma séria e com credibilidade que nós temos. A revista OVNI Pesquisa está há 7 anos no mercado, nós não temos nenhuma reclamação, nenhuma, até hoje. Tudo aquilo que a gente vende, a gente entrega, tudo aquilo que a gente promete, a gente cumpre. Então, assim, o nosso foco é a pesquisa. Nós não temos um caráter financeiro, certo. Mas é lógico que nós dependemos de financiamento, de verba, para continuar o trabalho. Mas nós não temos o caráter financeiro de montar isso para ganhar dinheiro. Não, não é o nosso objetivo. Todo mundo que participa da revista tem a sua profissão, tem cada um dentro da sua área. Eu trabalho, eu não vivo de ufologia. A ufologia ela ocupa na minha vida talvez aí 20% do meu tempo. Tenho outros projetos também. E é isso. Fica aí o convite a todos os amigos de Portugal, da Espanha, França, que quiserem fazer parte da equipe da OVNI Pesquisa. Está aí o convite, as portas estão abertas. Obrigado. Depois, na descrição do vídeo, deixarei também o link da revista e do canal, a revista OVNI Pesquisa. Uma nova pergunta é: já teve situações em que testemunhas foram perseguidas ou silenciadas? Depois não falar nada. Olha, dentro da ufologia, existem relatos, né, de pessoas que foram coagidas. O Albert, ele tem um caso que ele pesquisou, que é o do motorista de táxi, em que ele diz que a testemunha principal, ela simplesmente desapareceu.
Então, ele não sabe se foi por intermédio das forças militares ou se foi por intermédio de lá de cima. Ele não sabe. Né? Nós temos na literatura ufológica alguns casos, por exemplo, o caso Cláudio, que eu citei aqui, do policial que recebeu a visita no outro dia de dois tenentes da Força Aérea Brasileira, em que confiscaram o chip e falaram com ele, olha, o que você viu não é nada, era só gases em suspensão, um fenômeno natural. Então, isso, querendo ou não, é uma forma de coagir, de tentar calar a testemunha. Né? Então, isso sempre existiu na ufologia, né? Mas não também, Isaac, da forma como muita gente pensa. Eu, por exemplo, estou na ufologia há 35 anos, envolvido com vários casos, eu nunca recebi nenhum telefonema, eu nunca recebi nenhum e-mail. Teve um caso que a gente pesquisou da placa de Januária, que saiu nos Invasores número 1, em que eu estava em posse de uma placa, que não é nada, né? Assim, é uma placa de cobre, mas que, quando foi encontrada, a rádio local disse que poderia ser um artefato alienígena. Eu vim de Januária de ônibus, que são mais de 10 horas de viagem, com aquela placa dentro do ônibus, e aquilo saiu divulgado no rádio. O meu medo era, poxa, será que eu vou ser abordado durante a viagem e eles vão me confiscar isso? Cheguei tranquilamente, peguei a placa, levei no jornal, levei a placa para ser analisada num dos melhores laboratórios do Brasil, que é da CBMM, que é uma empresa de mineração em Araxá, que extrai nióbio. Os equipamentos lá são dos mais modernos do mundo. Ela foi analisada lá. Em momento algum, eu tive qualquer tipo de censura, nada, nunca. Né? Agora, eu acredito que muito das pessoas que passaram por eventos ufológicos e que foram silenciadas ou que foram censuradas, parte mais da própria família. Tem um caso recente que a gente pesquisou, de uma pessoa que passou por ela e o esposo passaram por uma experiência em que ela não quis nos contar tudo porque a família não autorizou. A família não queria que ela ficasse exposta. Então, a censura na cabeça dos fanáticos, ela vem das Forças Armadas. Não. A censura maior vem da própria família e da sociedade, que não aceita muito bem o fenômeno ainda, que trata muitas vezes o fenômeno de forma ali pejorativa, né? De forma tendenciosa, leva para o lado da brincadeira, tenta ridicularizar quem passou por uma experiência. Então, muitas pessoas, às vezes, não dão sequência nos seus relatos, não foi por uma censura militar, mas por uma censura da própria sociedade e da própria família. Certo. Obrigado. Acha que a ufologia também toca questões espirituais ou filosóficas sobre o lugar da humanidade no universo? Sim, lógico. Quando eu citei aqui sobre o lado espiritual, foi no sentido que o fenômeno OVNI, ele não tem nada a ver com o fenômeno espiritual. Pelo contrário, eu acredito que o fenômeno OVNI, ele é que produza nas mentes a sensação de que aquilo é espiritual. Se a gente voltar no passado, o milagre de Fátima, ocorrido em 1917, pode ter sido um fenômeno ufológico que se transformou num milagre, se transformou num evento espiritual, que atrai até hoje, eu não sei, posso estar errado, mas acredito que em Portugal seja o local que tem a maior visitação religiosa, que tem do mundo, né? Ali Fátima. Então, ou seja, quantos outros fenômenos místicos que estão espalhados pelo mundo e que não tiveram origem no fenômeno OVNI? Nós temos aqui em Minas Gerais
um caso que saiu na revista Homem Pesquisa, isso também saiu no livro dos Invasores, volume 1, não, minto, no volume 2, de uma lenda, né? Uma lenda não, de uma tradição religiosa que partiu de uma observação de um ser luminoso, em que a testemunha viu ele no dia de Santo Antônio e acreditou que ele teve uma visão de Santo Antônio. E eles construíram uma capela no alto da serra, onde ele viu essa criatura luminosa. Então, ou seja, o fenômeno OVNI acaba transformando a coisa da quem passa no sentido espiritual, só que é o inverso, né? Com relação à filosofia das pessoas pararem ali para questionarem, né, a nossa posição no universo, eu acredito que desde tempos, né, desde a da Grécia Antiga, que isso já vem sendo discutido. Pois será que nós somos os únicos? Então, essas questões filosóficas de que nós estamos sozinhos no universo, elas permeiam praticamente todas as tradições, todas as culturas, né? A gente pega aí, no passado, né, os deuses que vieram do espaço, trazendo sabedoria. Então, aquela coisa, né, dos deuses astronautas, né? Então, eu acho que tanto a filosofia como a ciência em si, elas têm um papel muito importante na compreensão do fenômeno OVNI, né? Porque, no passado, a filosofia, no começo, né, era a nossa forma de compreensão do mundo. Nós não tínhamos ali laboratórios, nós não tínhamos ali como mensurar quase nada. Então, tudo era filosófico. Então, então a filosofia ela deu o pontapé inicial para que grandes mentes pudessem desvendar todos os mistérios da natureza. Então, se hoje a gente vai para o espaço, começou com a filosofia. Se hoje a gente tem o entendimento da física, da astrofísica, da biologia, tudo começou na filosofia, né? Só que eu tenho o entendimento que a filosofia não tem nada a ver com o espiritual. Certo. São coisas diferentes. Então, assim, eu também não sou crítico a nenhuma delas. Tem aquela ala da ufologia que é espiritual, que encara o fenômeno OVNI como algo espiritual. Deixo para lá porque não é a minha área, mas acho errado quem acredita que o fenômeno OVNI se resuma a isso. Não é isso, né? É um fenômeno físico e que provoca alterações físicas no seu ambiente e que é pesquisado por todos os governos do mundo, né? Então, é isso. Como você me perguntou, na minha opinião, a filosofia, até hoje, ela continua exercendo um papel muito importante dentro do contexto ufológico. O Leonardo Vaz Rodrigues, que escreve para a nossa revista, ele segue muito a linha do Jacques Vallée, e ele também ele escreve muitos textos para a nossa revista dentro dessa temática filosófica. Ele sempre faz questionamentos dentro dessa pegada filosófica, né? Então, também é uma área em que a revista OVNI Pesquisa sempre deu uma atenção em especial. Obrigado. Estamos a chegar à reta final da nossa entrevista e temos mais uma outra pergunta que é: que mensagem gostaria de deixar aos ouvintes portugueses que estão a dar os primeiros passos no interesse por este tema? Bom, o recado que eu deixo a todos, né, os nossos irmãos aí de Portugal, é que a casuística portuguesa ela é muito rica, eu acompanho, né? O último vídeo que eu vi foi sobre esse caso que ocorreu em Alfena, em 1990. É um caso fantástico, inclusive eu estou selecionando alguns casos para publicar na revista OVNI Pesquisa. Deixo a mensagem que
Eu não sei se em Portugal existe uma publicação oficial de ufologia impressa, não, eu desconheço se existe, né? Eu penso que não. Existem sites portugueses sobre o assunto. Sim, tem mas grupos, publicação tem regular grupos, não. tem grupos em Portugal, que no passado eu tinha contato, depois eu perdi esse contato, mas a mensagem que eu digo é o seguinte: a revista OVNI Pesquisa, ela está aberta a todos, principalmente os de língua portuguesa, né, que conseguem ler a revista ali, conseguem compreender quase tudo, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais da revista, nós temos ela em versão PDF, em formato digital, porque às vezes o envio da revista física para Portugal é um pouco mais caro, né? Mas nós temos hoje essa possibilidade de fazer o envio do arquivo digital. Então, deixa aí o convite, quem for de Portugal e estiver assistindo, entre em contato comigo, passe a sua localização, que eu vou mandar de brinde para todos que estiverem ouvindo aqui a entrevista, né, do ponto de partida. Eu vou enviar a última edição da revista OVNI Pesquisa para que vocês possam conhecer o nosso material, conhecer o nosso procedimento de pesquisa e passar a nos acompanhar também no nosso canal oficial no YouTube, que é a revista OVNI Pesquisa, que lá nós publicamos as nossas pesquisas de campo, os nossos vídeos do canal, do programa De Outro Mundo, em que o Zac acompanhava, né? E como é uma língua em que nós conseguimos aí entender, né, bastante um do outro, então acho que a gente consegue absorver essa riqueza, tanto de Portugal como do Brasil, e fazer um intercâmbio. E pesquisadores aí de Portugal que estiverem me ouvindo, que quiserem enviar os seus materiais para serem editados na revista, fiquem à vontade. O convite está aberto, basta enviar o material, nós vamos ler, e se o material for aprovado, será publicado e abre-se uma porta para novos e futuros consultores e colaboradores de Portugal. É isso que eu desejo a todos aí. Muito obrigado. E, mais uma vez, digo a todos, vejam aqui na descrição que estará, portanto, o link da revista OVNI Pesquisa, tanto do site como do canal no YouTube. Uma última pergunta. Se tivesse de deixar uma única frase como ponto de partida para quem quer entender o fenómeno OVNI, qual seria? Bom, eu acho que uma frase... Alguma ideia? É complicado, viu? Essa Sim, frase sim, é complicada. Mas eu acho que seria aquela, né, aquela frase do Arquivo X, eu quero acreditar, ela é muito, eu entendo ela mais como um sentido religioso, certo, de querer acreditar, né? Tanto é que o nosso lema da revista é eu não quero acreditar, eu quero pesquisar. Então, seria, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nessa vastidão do espaço, com certeza, nós temos aí outros seres viventes e inteligentes que ocupam esse mesmo espaço que a gente no universo. Então, seria, nós não estamos sozinhos. Obrigado. Obrigado. E foi um prazer tê-lo aqui na estreia deste podcast. Se eu pudesse definir esta entrevista e também todo o seu trabalho, eu tenho aqui uma frase que dedico ao Paulo Baraki Werner, que é o seguinte: há quem olhe o céu e veja o escuro. Há quem olhe e veja estrelas. E há quem, como o Paulo Baraki Werner, veja perguntas e siga corajosamente atrás das respostas. Obrigado por todo o seu empenho. Obrigado. Pelo tempo que dedicou a nós e a todos os nossos espectadores. Não se esqueçam, se gostaram, deem um like, subscrevam o canal, sigam a revista OVNI Pesquisa, o trabalho excelente do Paulo Baraki Werner e até breve. Abraço a todos.